Uma demonstração será feita com o envio de alertas para 36 municípios da região Nordeste e vai contar com a participação do presidente Lula. Nós vamos acompanhar ao vivo, direto do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Veja aqui com a gente. Tranquilo. No Defesa Civil Alerta, tudo começa com o monitoramento de eventos adversos. Diante do risco crítico de desastres, as equipes das defesas civis municipais e estaduais acessam a interface de divulgação de alertas públicos. Informam a área que está em risco e enviam o alerta. O aviso, então, é disparado pelas torres de transmissão de celular. Os aparelhos conectados às redes 4G e 5G e que estiverem na área de risco recebem uma mensagem em texto em oração sonora. O alerta contém um tipo de ameaça e a orientação clara do que a população deve fazer para se proteger. Com Defesa Civil Alerta, a população seja residente ou... Para se proteger. Com Defesa Civil Alerta, a população, seja residente ou visitante, nacionais ou estrangeiros, estará mais segura e preparada para enfrentar desastres. Gente, bom dia. Cumprimentar o nosso querido presidente Lula. Cumprimentar aqui os colegas ministros, a colega Luciana, a colega Márcio Macedo, ministro Pimenta, deputado federal, ministra Marina, todos os colegas aqui, o nosso secretário nacional de Defesa Civil, em nome do Volney, em nome do Brau, que é o coordenador aqui do centro, cumprimentar todos que operam o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, certo? Do governo federal, dos governos estaduais, presidente. Nós temos os 9 estados do Nordeste aqui representados, levantem a mão aí, ou podem até ficar de pé rapidinho. Todos os estados do Nordeste aqui, os 9 estados representados, e, logicamente, todos os municípios também do Brasil que operam o Sistema Nacional de Defesa Civil. Agradecer a vocês, cumprimentar carinhosamente o Ministério das Comunicações, aqui presente, e a Anatel. Dizer, presidente, que esse sistema que o senhor já disponibilizou para o Sul e Sudeste do Brasil o ano passado, e começou pelo Sul e Sudeste em razão também dos eventos, que é por onde acabam iniciando também todo o processo, os desafios de fortes chuvas, alagamentos. Este ano, desde o início do ano, a Defesa Civil Nacional treinou, capacitou, instruiu, habilitou e certificou os 9 estados do Nordeste. Estão aqui os 9 estados, e hoje será disponibilizado pelo senhor para também esses 9 estados do Nordeste. E a Defesa Civil Nacional está, neste momento, também capacitando e treinando os estados do Centro-Oeste e do Norte do Brasil. E no início do primeiro semestre, nós teremos aí a cobertura desse serviço de alerta precoce, que é o Defesa Civil Alerta, à disposição de todos os brasileiros. Esse foi um trabalho que o senhor determinou a mim e ao Ministério das Comunicações, que eu quero agradecer profundamente aqui, o Ministério das Comunicações e a Anatel, junto com o Ministério da Integração e Defesa Civil Nacional. Fizemos esse trabalho. Esse é um trabalho um serviço que nas Américas só existe nos Estados Unidos, no Canadá e no Chile e o Brasil. Então, o Brasil se junta a apenas mais 3 países no mundo, nas Américas, a ter esse serviço para a população, dentro do seu compromisso de salvar vidas, de proteger as pessoas, de proteger o patrimônio das pessoas. Dos últimos anos para cá, os eventos climáticos foram mais desafiadores, os eventos têm sido mais frequentes, né, e também mais intensos. Isso tem gerado desafios maiores para toda a política pública, mas nós devemos muito ao senhor, o Brasil deve muito ao senhor, presidente Dilma, porque em 2005 o senhor criou o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastre. Depois, seguidamente, com providências sua e da presidente Dilma, foi se estruturando a política pública. Teve um descompasso, mas o senhor, quando volta, determina a gente que façamos o plano nacional, possamos criar, como criamos esse sistema de defesa civil
precoce, né, de alerta precoce, e também o seu despacho para reestruturar todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil de forma tripartite. É muito importante lembrar que esse serviço, ele, de certa forma, tem uma condicionante que é o monitoramento. Então, tanto a ministra Luciana aqui, a ministra Marina, certo, prestam um serviço gigante, porque o CEMADEM, o INPE, o Serviço Geológico Brasileiro. Então, tem uma série de órgãos que fazem toda a sistematização das informações para chegar até a comunidade. E, por outro lado, os municípios e estados certificados, entende-se que eles estão preparados não só para operar o sistema, mas para prestar um bom serviço à comunidade. Plano de contingência, todos os cuidados ali que preconiza a informação que a sociedade recebe. Então, ela tem que receber uma informação com base no monitoramento e tem que estar preparada para reagir. E os resultados têm sido, assim, gigantes. Por exemplo, no Sudeste tem sido operado e no Sul. Mais recentemente teve evento em Angra dos Reis, em Petrópolis, e o sistema foi utilizado e as vidas foram salvas. Não tivemos vítima. Então, isso, a gente não evita o evento, mas evita que as pessoas tenham a vida ceifada, tenham patrimônio perdidos. Então, tem um sistema altamente moderno. É importante dizer que foi uma parceria construída pelo seu governo, né, liderada pela Anatel, com o Ministério das Comunicações, Defesa Civil e Ministério da Integração, com as empresas de telefonia celular móvel. Então, todas elas estão envolvidas nesse processo, elas têm sido parceiras de primeira hora. Então, é importante a gente fazer esse registro. O cidadão, ao receber a mensagem, seja pelo 4G ou 5G, ela se sobrepunha a qualquer mensagem, a qualquer outra situação que ele esteja de uso do telefone. Tá? Então, ele pode estar assistindo um filme no YouTube, vai travar e ele vai receber aquela mensagem de alerta. A mensagem que ele vai receber, ele não precisa estar cadastrado, ele tem que ser morador da área de risco ou visitante. Então, qualquer pessoa que estiver na área que está correndo risco, que receber uma mensagem, pode ser primeiro uma mensagem severa, que dá um tempo de preparação, de retirada, e depois vem a mensagem extrema. As duas são seguidas de sirenes, né, como se fosse um barulho de sirene no telefone. Trava o telefone. Se estiver assistindo um filme no YouTube, vai travar. Todos nós aqui nessa sala estivéssemos agora numa área de risco, todos nós estivéssemos usando o celular e recebêssemos a mensagem, todos receberiam ao mesmo tempo e ia travar o telefone de todos nós aqui, mesmo estando no silencioso. Vai aparecer a mensagem e vai alertar a gente, ou para tomar providências de retirada, ou então para sair já do lugar de risco. Eu vi uma matéria agora mais recente de São Paulo, que já foi utilizado várias vezes ali na Grande São Paulo, e moradores dando depoimentos que não respeitaram o alerta, porque isso é uma cultura nova no Brasil, e foram para a área de risco e o alagamento veio e arrastou o carro. E teve depoimento de muitas pessoas que obedeceram o alerta da Defesa Civil, não saíram de casa, né, protegeram a sua família e não tiveram prejuízo nenhum. Então, assim, é uma contribuição gigante que o senhor está dando para a política pública. Tá? Já serviço do Sul e Sudeste, hoje do Nordeste, e que até no próximo semestre, como já disse, o Norte e o Centro-Oeste estarão também servidos. E isso não seria possível sem a parceria construída pelo seu governo, primeiro entre os órgãos federais, que são muitos atores trabalhando, e depois com os estados e municípios. Tá? Todos os estados e os municípios, inicialmente, os que são mais sofridos com os eventos, mas todos poderão se utilizar do instrumento, certo? Do serviço. Mas, lógico, a gente tem priorizado todos aqueles municípios que já têm alguma estrutura de defesa civil, já têm sofrido eventos, já têm tido maiores problemas, e esses, logicamente, têm sido priorizados. Mas o certo é que o Brasil inteiro, de norte a sul, receberá o serviço que o senhor está prestando, né,
muito importante para salvar a vida e patrimônio das pessoas. Eu quero chamar o presidente da Anatel aqui para fazer uma fala rápida e depois a gente vai chamar o governador João Azevedo, que está lá aguardando, representando todos os demais governos do Nordeste, para a gente acionar a disponibilidade do sistema lá na Paraíba, tá certo? Então vamos lá, Carlos. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui com o presidente Lula, lançando o Defesa Civil Alerta, disponibilizando esse serviço tão importante que desenvolvemos em conjunto com o Ministério da Integração Regional, que desenvolvemos com a Presidência da República, junto com as operadoras de telecomunicações e o Ministério das Comunicações. Um serviço que protege vidas e que agora vai ser colocado à disposição do povo do Nordeste, justamente para que, por meio dessa coordenação e dessa atuação integrada entre todos esses órgãos do Estado, do governo federal, estadual e municipal, a gente possa cumprir a missão de proteger as vidas, especialmente nesses momentos de mudança, de eventos climáticos extremos associados às mudanças climáticas que vivemos. Bom, era isso. Muito obrigado, presidente Lula, pela missão e seguimos à disposição. Tão rápido. Obrigado. Presidente, como eu já disse, o senhor foi o presidente e continua sendo, nesse seu terceiro mandato, que mais investe em prevenção, certo? E em resposta em defesa civil. Então, a prevenção diminui a possibilidade das pessoas correrem risco com a sua vida e, lógico, com o seu patrimônio. Mas a gente não é capaz de diminuir os eventos. Então, os eventos têm sido mais frequentes, mais intensos. E o senhor tem investido muito fortemente de novo na prevenção. Recriou, já tinha criado o Ministério da Cidade e recriou. Quando nós chegamos no governo, não tinha recurso para a prevenção previsto no orçamento, não tinha recursos previstos para a resposta. O senhor editou todas as medidas provisórias que foram necessárias para dar resposta à população do Amapá ao Rio Grande do Sul. O maior exemplo que todos conhecem foi a coordenação e a liderança que o senhor fez em relação ao Rio Grande do Sul. O Pimenta está aqui, que acompanha isso, está indo para lá. Em um único município, ele vai inaugurar 11 obras. Em um único município, isso só para não citar os outros. Ele vai fazer uma agenda agora, dado a transformação que está acontecendo lá com os investimentos que o senhor fez. Primeiro na resposta e depois na reconstrução. O Rio Grande do Sul cresceu 4,9% o PIB no ano passado. Então, assim, o senhor realmente não só atua no gerenciamento do risco, na resposta ao desastre, mas também na prevenção, principalmente com a recriação do Ministério das Cidades. Então, a gente quer aqui lhe agradecer, lhe parabenizar. Isso é mais um instrumento. Então, nós temos o Sistema Federal, nós temos a Secretaria de Defesa Civil Nacional, nós temos os órgãos de monitoramento, certo? Temos a relação com os governos estaduais, tem o primeiro plano nacional construído agora no governo do presidente Lula, a política é de 2012 do governo Dilma, e o plano nacional, o primeiro plano nacional de proteção e defesa civil, construído, elaborado no governo do presidente Lula. E agora o despacho dele para fazer toda a reestruturação do sistema, todos nós estamos participando, eu, Marina, Rui Costa, enfim, várias equipes do ministro do governo e este instrumento que faz parte da política pública. Então, essa ferramenta ela é uma parte já do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que já está disponível para a sociedade brasileira. Então, com essas palavras, presidente, eu queria chamar aqui a nossa equipe para acionar o governador João Azevedo. Ele está representando os 9 estados ali enquanto governador. O sistema vai ser disponibilizado, testado hoje e disponibilizado por 9 estados. O senhor vai logo mais acionar aí o botão para Paraíba e a gente então está chamando o governador João Azevedo para que o senhor dê uma palavrinha aqui, enquanto ele aguarda lá para depois o senhor apertar no botão. Antes de dar a palavrinha, eu queria perguntar o seguinte. Todos os municípios brasileiros, todos, sem distinção, precisam estar cadastrados ou não? Nós treinamos, por exemplo, os estados do Sul e Sudeste, todos os estados treinados, habilitados, certificados e já operando o sistema.
eles vão disponibilizando para os municípios a medida da necessidade e da capacidade de operar também. Porque aí eles têm que ter defesa civil estruturada lá, né, conhecer o sistema e ter, lógico, áreas de risco, problemas de risco, e aí passam a operar o sistema. Em regra, o senhor está disponibilizando para todo o Brasil, todos os municípios do Brasil. A utilização ela vai sendo de acordo com a necessidade. Então, se um estado tem mais necessidade que o outro, ele vai operar mais do que o outro. É possível ter estado que vai ser habilitado pela gente, certificado pela gente, passar um ano inteiro sem utilizar o sistema. É possível. Como municípios no Brasil também. Nós fizemos um levantamento para saber quais, dentre os municípios brasileiros, a gente tem um histórico de desastre climático. Para dar prioridade? Sim. Marina tem isso bem levantado. 1942 municípios que já foi detectado. E assim, tem mais de 1.000 que durante mais de uma década eles têm decreto de emergência todos os anos. Então, lógico que o sistema, ele prioritariamente vai chegar primeiro nesses municípios. Os próprios estados, as defesas civis dos estados, eles vão identificando, né, essas prioridades, e já treinando, capacitando aquele município para operar. Será sempre conjuntamente. A gente vai estar aqui sempre prestando assessoramento em nome do governo federal e os estados lá também prestando assessoramento aos municípios. Uma última pergunta. A gente tem alguma orientação para como as prefeituras se comportarem para fazer centro de recepção das pessoas que estão em área de risco? Ou seja, quando o cara recebe o alerta, ele vai para onde? Quando eu falei, a gente precisa, para dar um bom alerta, de uma boa informação. Então, aqui, a Luciana, ministra Marina, o ministro Alexandre, lá com o Serviço Geológico Brasileiro. Então, os órgãos que monitoram geram a melhor informação mais perto da realidade possível. Então, a gente vai comunicar uma informação. Esta informação, quanto melhor a apuração dela, mais precisa ela vai ser para o cidadão. Na ponta, o estado que está sendo habilitado e o município que está sendo habilitado, ele tem que ter o seu plano de contingência. Então, em regra, as cidades que mais sofrem, que estão numa vulnerabilidade maior, o cidadão tem que ser comunicado. Nós vamos criando a cultura de lidar com o risco e não só com o problema depois que ele acontece. Então, este é o princípio da política pública, é uma cultura de gerenciamento do risco de desastre. Então, as pessoas passam a tomar mais conhecimento do risco que correm, passa a cidade a ser mapeada, sinalizada e uma área de abrigamento seguro. Inclusive para as pessoas, no evacuo geral, saber por onde sair e onde se abrigar. Então, isso o plano e o sistema, a ferramenta preconiza. A gente não pode habilitar um estado, habilitar um município, o estado e o governo federal junto habilitar um município e o desastre acontecer dentro do desastre, que seria fazer um comunicado com a sociedade e a sociedade não saber nem como sair da sua casa, sair do seu bairro, sair da sua cidade. Então isso é de várias formas. Eu lembrei agora, por exemplo, naquele caso lá do litoral paulista, lá em São Sebastião. Ali, por exemplo, se a gente tem um sistema desse e alerta 2 dias antes para as pessoas não descerem o litoral, certamente mais de 1 milhão de pessoas não teriam descido o litoral. Se a gente cria a cultura do risco, né? Olha, temos que entender que risco é risco e quanto mais a gente se proteger, melhor. E a gente viu isso agora em Angra dos Reis. O senhor sabe o que já aconteceu em Angra. E agora também aconteceu o problema em Angra, mas foi dado o alerta, as pessoas já respeitaram e não houve vidas ceifadas. Então, esta preparação também é uma cultura nova que vai criando. Vamos imaginar uma região de uma cidade com muito risco, ali o prefeito tem que sinalizar por onde as pessoas vão sair, tem que ter o local de abrigamento seguro, certo?
aí a igreja, o comércio, as escolas, certo? Todo mundo se envolver e entender aquilo. Para na hora de dizer, olha, não pode funcionar esse bairro hoje. As pessoas não podem vir para cá. Quem já está aqui tem que sair daqui. Porque quando a gente dá um alerta severo nesse sistema, dá tempo ainda alguma providência. E, de certa forma, é já um anúncio que pode vir um alerta extremo. Aí, vindo o alerta extremo, já é para sair do local. Num dado comparativo, Petrópolis do ano retrasado e Petrópolis desse ano, qual foi a diferença? Pega o microfone. Agora uma chuva intensa no Rio de Janeiro, tanto Angra quanto Petrópolis utilizaram do Defesa Civil Alerta. Angra deu o alerta às 2h30 da madrugada. E as pessoas saíram, atenderam ao alerta e, graças a Deus, não houve vítimas, nem Angra e nem Petrópolis. Então já fez a diferença. Muito bem. Já está servindo. Vamos lá. E olha só, e a gente, eu posso dizer com propriedade que a gente ainda está num processo de construção de lidar com a cultura do risco. Então, a gestão do risco. E a cultura, olha, vai acontecer o problema. E sair realmente, respeitar o chamado público. Eu tenho certeza que aqui, se fosse ouvir muitos operadores de defesa civil, sabem que as mensagens que são insistidamente passadas de WhatsApp, de SMS... E quem forma o pessoal para trabalhar na defesa civil? E que às vezes as pessoas acabam não respeitando, né? Então a gente começa com Defesa Civil Alerta, que é um instrumento, realmente, uma política pública muito forte. Aí eu acho que a cultura de lidar com risco, ela passa a ser construída no Brasil de forma mais... Quem é que forma o pessoal da Defesa Civil? Qualificação nossa. Nós estamos com gente, agora nesse momento, a gente está com gente no Norte e Centro-Oeste, fazendo... Eu vou dizer por que eu fiz essa pergunta. Porque o Exército Brasileiro, ele recruta quase que 60 mil jovens por ano para servir as Forças Armadas. Ele fica um ano no Exército, ou na Marinha ou na Aeronáutica. Depois de um ano ele volta para a sua cidade. No outro governo, eu tinha criado o Soldado Cidadão, que era para a gente pegar o tempo em que ele era recruta, dar uma profissão para ele num convênio com o Senai, para que quando ele saísse, ele tivesse uma profissão para começar a trabalhar. Eu falei com o general Tomás que, quem sabe, uma boa política fosse preparar esse jovem, sabe, que vai para o Exército, para a defesa civil. Porque aí, quando terminar, cada cidade vai ter gente especializada em defesa civil, sabe, para empregar uma pessoa e montar uma equipe de defesa civil. E a Defesa Civil Nacional, ela tem, né, as pessoas altamente preparadas para capacitar também, e nas redes estaduais. Né? Esse GAD, que é um grupo de gerenciamento, né, de resposta a desastre também, a gente conta com a rede estadual de muitos colaboradores. Então, quando vai para o Rio Grande do Sul ou para qualquer local e precisa chamar, a turma mobiliza pessoas treinadas, capacitadas, qualificadas nos estados para também ajudarem na gestão do risco. E no treinamento que é feito, o próprio Senad faz esse treinamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que o Azevedo, o João... Está aguardando ali o Azevedo. Tem só um pouquinho de paciência que eu estou fazendo uma pergunta aqui, depois eu vou acionar aqui. É o seguinte, para você e para a Marina. Na questão de incêndio, a gente não pode prever se alguém vai tocar fogo ou não. Mas a gente pode prever, em função da temperatura do tempo, a gente dizer que uma cidade corre o risco de ter incêndio. Sim. Não pode? Pode. E a gente vai comunicar também ao prefeito, falar ao prefeito, olha, a tua cidade está com muito calor, você toma cuidado. Então, na verdade, presidente, nós trabalhamos com várias redes de apoio e os sistemas que são integrados, né? No caso, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o CEMADEM, o CEMAD, vários... Serviço Geológico, vários sistemas que são integrados. No caso dos incêndios,
todo o processo é feito bem antecipadamente. Tanto é que em fevereiro desse ano, presidente, eu já fiz a portaria de risco extremo de fogo. A partir do momento em que eu faço essa portaria, todos os governos estaduais, eles estão autorizados a, de acordo com as informações que eles vão recebendo, eles fazem os decretos fazendo a proibição do uso do fogo. O que acontece depois do decreto do governo do estado proibindo o uso do fogo entra dentro daquela linha de criminalidade. Fevereiro de 2025, eu já fiz a portaria decretando alerta de fogo de acordo com os dados que são colhidos por toda essa rede. Os governadores, a partir daí, fazem os decretos. O ano passado, teve alguns estados que fizeram o decreto quando o fogo já estava fora de controle. Então, a partir dessa ideia de fazer gerenciamento do risco e não gerenciamento do desastre, é que você cria todos esses sistemas de alerta, aqui parabenizando o Valdez e toda a equipe, para que você possa ter, né, os alertas, as rotas de fuga, os lugares para onde as pessoas vão e também como que a comunidade é treinada para poder ajudar. Jaboatão do Guararape, por exemplo, o CEMADEM fez um treinamento de jovens da escola de ensino médio e essas crianças ajudaram a salvar centenas de vidas. Então, isso é válido para o fogo. Concluo dizendo o seguinte, presidente, o sistema que nós temos hoje no Brasil para o fogo, quando é dado o sistema e até a informação ser processada, quando dado o alerta, já levou pelo menos ali 1h40 ou até 2 horas. Isso é diferente da meteorologia, não é? Então, cada vez mais existem equipamentos que podem fazendo isso em tempo real. É bom para a gente poder chegar com as equipes precocemente e ajuda a que a Polícia Federal possa fazer as investigações e alcançar mais adequadamente se o incêndio foi criminoso ou se foi acidental. Por isso que precisa ter toda uma base, não é, de uma nova, eu diria, né, eu insisto nessa ideia de que a gente precisa ter um marco legal para as emergências climáticas que nos afetam em várias dimensões. Obrigada, presidente. Agora, ô João, pelo amor de Deus, mais um minutinho, João. Luciano. É porque é o seguinte, eu preciso saber o que cada ministério vai fazer. Qual é a sua função, a Ministério de Ciência e Tecnologia, Luciana? Presidente, além disso que o ministro Valdez já falou e a ministra Marina, nós temos o Instituto de Pesquisas Espaciais que dá dados via satélite e também cruza com os dados do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento, Acidentes e Desastres Naturais. Esse centro surgiu a partir do evento extremo que teve em Serrano e o CEMADEM faz esse cruzamento e passa as informações para o SENAD, que é uma espécie assim de ação e controle. A da Defesa Civil faz ação e controle. O CEMADEM também faz educação ambiental, junto aos municípios e aos estados. Quando fui prefeita, presidente, a gente fazia um plano de redução de risco, que é isso que os municípios precisam ter, para ter suas defesas civis, porque para chegar o alerta, para chegar as informações, tem que ter ação e controle lá na base. Então, é nessa direção que o CEMADEM cruza com o Ministério, tanto do Meio Ambiente como do DR, tanto para o desmatamento como para eventos extremos, para que a gente salve vidas, porque, afinal de contas, esses eventos estão se acelerando, estão se intensificando, e é preciso dessa sua ação e da sua determinação. O CEMADEM vai ampliar para... Só tinha 1.100 municípios que eram cobertos pelo CEMADEM, dos 1.900. Já está em 1.350 e o senhor determinou, através do PAC, que o CEMADEM vai cobrir os 1.900 municípios e 43 com estações geológicas e estações hidrológicas, que é também em terra, além do satélite. Muito bem. Microfone aqui, Luciano, aqui. Bem, agora vamos ouvir o... Mas olha só, o que a Luciana falou e a Marina.
Então, o senhor está reforçando toda a política de monitoramento, os órgãos estão sendo reforçados, a política que a Luciana cuida, a Marina, o Silveira, então toda a política de monitoramento, porque essa informação, quanto mais precisa, mais rápida, melhor ela é transferida para a comunidade. Aí o senhor criou o alerta precoce, que é o Defesa Civil Alerta, e aí é responsabilidade nossa, dos governos estaduais e municípios. Certo? E aí tem a preparação lá embaixo. Então, a comunidade lá, a gente ajuda, mas os governos estaduais, os municipais e a sociedade é que precisa estar cada vez mais preparada, com seus planos de contingência. Então, se o senhor tem um bom monitoramento nacional, tá? Tem uma boa ferramenta de alerta, Defesa Civil Alerta, mas se não tiver uma boa preparação lá embaixo, realmente nós vamos ter problema. Então, o que a gente está criando é uma cultura mesmo de lidar com esse risco. Hein? Tem uma margem de erro? Olha, a gente começou a operar o ano passado. Então, acho que, eu não sei aqui quem fica monitorando o serviço, se já tem relatórios bons aí de resultados, para saber se está tendo algum problema. Porque uma coisa importante é que... Mas nós vamos gerar muitos relatórios. Dizer assim, a gente deu exemplo agora de São Paulo, e já demos exemplo aqui também de Angra dos Reis, e vão ter vários exemplos aí, depois as pessoas mesmo falando do quanto tem sido importante o Civil Alerta. O João tem alguém perto dele dizendo: a comida está esfriando, João, a comida está esfriando, hoje é sábado, cara, é dia de feijoada. João, a palavra é com você. Boa tarde, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro Valdez. Em seu nome, em nome do presidente, saudar a todos que participam desse evento. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui reunido, tratar de política pública, principalmente de proteção à vida. Eu quero parabenizar o senhor, presidente, e a equipe do Ministério por estar disponibilizando essa ferramenta que é fundamental para a preservação, para que a gente possa ter aqui na prevenção de desastres. Aqui na Paraíba a gente tem um sistema de defesa civil que está pronto. Está pronto porque ele é composto pela própria Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Apoio e Desenvolvimento Humano. É uma estrutura grande e o poder público tem trabalhado em favor da nossa população para atender essas demandas quando ela acontece de uma forma muito mais rápida. E não só no excesso, no risco de rompimento de uma barragem, nas grandes chuvas que às vezes acometem a nossa região, mas principalmente no outro extremo que a gente vive constantemente, que é a falta d'água. Recentemente o senhor esteve aqui, presidente, no município de Cachoeira dos Índios, para a inauguração do primeiro trecho do ramal Apodi, que vai garantir água e segurança hídrica para milhares de famílias. E na quarta-feira passada, acompanhamos aqui o ministro Valdez Góes na entrega da recuperação e modernização da barragem de Engenheiro Avides e Cajazeiras, uma obra fundamental para armazenamento de água do projeto de integração de São Francisco, e fruto da decisão política que tem o carimbo e o coração do presidente Lula. Era preciso um nordestino que conhecesse a realidade da nossa região, chegar ao Palácio para fazer história, para mudar rumos. O Nordeste é outro, presidente, o senhor sabe disso. Nós avançamos muito, nos reinventamos, não somos problema, somos parte da solução. Nós somos decisivos para o desenvolvimento do país. E, logicamente, esse povo batalhador, assim como o senhor, como o bom nordestino que é, tem feito a diferença, até porque suas decisões e, acima de tudo, suas ações foram cruciais para o crescimento da nossa região. O nosso povo sabe ser grato, o senhor sabe disso. E nós estamos aqui para agradecer os investimentos de hoje e de toda a sua gestão. Graças a essa força popular, as relações institucionais republicanas voltaram a esse país. Nós estamos juntos reconstruindo, dando vez e voz a quem não tem, muitas vezes, e que um sistema como esse trará muito mais segurança para todos nós que operamos as defesas civis aqui nos estados e nos municípios. Então, fica aqui o nosso compromisso com a Paraíba, com o Nordeste, com o Brasil. O povo precisa do senhor porque precisa da estabilidade que o seu governo proporciona. Ações como essa
será um legado extraordinário para esse país, presidente. Conte conosco, nós vamos estar sempre aqui à disposição. Conte com a Paraíba. Um abraço, um beijo no coração de todos. Obrigado. Obrigado, João. Vamos acionar agora o sistema para ver se funciona. João, está pronto aí para o presidente Lula apertar no botão aqui, autorizando já o teste aí? Pronto, estou prontinho. Aqui aguardando. Ei? Ô, gente, não pode falhar agora, hein? Pode acionar, presidente. Só confirma aí a equipe. Já foi acionado. Está carregando, presidente. Olha lá. Já Pode chegou. chegar, presidente, tocando aqui. Baixa aí. João, baixa aí. Não, pode baixar, João. Aí. Olha, tá lá a mensagem, presidente. O que está escrito aí, João? Está escrito aqui, alerta extremo, defesa civil, demonstração do nosso sistema de emergência na Paraíba. Mais informações, consulte o site da Defesa Civil Alerta. Maravilha. Funcionando perfeito, presidente. Parabéns. Parabéns, João. João, agora você vai ter um bom almoço. E se prepare, porque quando eu for à Paraíba agora, você vai ter que me levar numa praia da Paraíba, que eu nunca fui numa praia da Paraíba, meu caro. Presidente, nós vamos estar sempre de braços abertos aqui, recebendo, não só para tomar um banho de açude, mas também de mar, essa água quente aqui do Nordeste. Seja bem-vindo. Olha, eu queria, gente, dizer para vocês que vocês veem que as coisas, às vezes, demoram mais do que a gente imagina, né? Quando nós criamos o Centro Nacional em 2005, sabe, nós estamos praticamente há 20 anos para inaugurar essa etapa extraordinária, que é a gente tirando lições do avanço tecnológico que o mundo passa. E eu acho que é extremamente importante porque muita gente acha que o Brasil é despreparado, que o Brasil não sabe fazer as coisas, e eu acho que a gente criando, sabe, um centro que coloca o Brasil com uma política pública de defesa da vida, tão importante quanto qualquer outro país, ou mais importante que qualquer outro país, nos coloca na vanguarda de tentarmos ajudar outros países a fazer o mesmo que nós estamos fazendo. Foi uma tarefa muito grande até chegar aqui, perdemos muitas vidas, eu lembro que aquela nuvem da chuva que deu entre Pernambuco e Alagoas, eu lembro que tinha uma divergência entre a pessoa que estava na universidade, sabe, fazendo avaliação, sabe, viu uma nuvem negra no oceano, mas não sabia que a dimensão daquela nuvem, e ela conseguiu destruir boa parte, sabe, dos pobres lá em Alagoas e Pernambuco. Eu acho que agora a gente pode, com isso aqui, sabe, evitar os desastres. Eu acho que quanto mais vida a gente salvar, mais importante. E eu sou um cara que essas coisas comigo vêm sempre da minha experiência de vida. Eu, quando eu cheguei em Pernambuco, de Pernambuco a São Paulo, eu fui morar num bairro chamado Vila Carioca. Era um bairro que tem uma avenida muito importante por dentro disso, que é muita indústria, tinha uma linha de ferro que tanta Jundiaí, e tinha muitos galpões para café, algodão, e dava enchente. E nessas enchentes eu aproveitava, quando eu tinha 10 anos de idade, eu aproveitava para ganhar um dinheirinho. Eu fazia umas pontes de madeira, os caras para sair não queriam sujar o sapato, eu ia lá, olha, quer atravessar a minha ponta aqui, dá um trocadinho aqui. E assim, o cara não deve, eu não deixava ele atravessar. Foi uma coisa muito importante. Depois eu morei para outro lugar, para um lugar chamado Ponte Preta, divisa com a cidade de São Caetano, que tinha um riozinho chamado Rio dos Meninos. Eu mudei para uma casa nova, a casa cheirava tinta nova, cara. Eu mudei, acho que em novembro, quando chegou em janeiro, deu uma chuva, entrou 1,5 metro de água dentro da minha casa. Pela primeira vez eu tive a experiência de uma enchente dentro de casa. E é o pior que quando dá a primeira, a segunda é pior. Nunca diminui, é sempre aumentando.
Eu era tão azarado naquele tempo que eu saí dessa casa, nós mudamos para uma vila chamada Vila São José, em São Caetano do Sul. Eu fui morar na tal da rua Padre Bororó, era a rua da igreja. E meu irmão tinha ganho numa quermesse em Pernambuco, ele e meu primo ganharam um jipe. E esse jipe foi vendido e a gente comprou um terreno e começou a fazer uma casinha. E era um lugar alto. Era em frente ao lugar que eu tinha morado que dava enchente. E era um lugar alto. Você acredita que quando eu mudei para casa, a chuva conseguiu atravessar por lado da rua e encheu a minha casa outra vez de água. Então eu tenho uma convivência com essas coisas e eu acho que muitas vezes as pessoas sem nenhuma informação, a gente fica totalmente perdido, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe para onde levar as coisas da gente. Não quer contar, não tem ninguém, todo mundo está fugindo. Por isso que a orientação é boa, porque se tem um desespero, as pessoas saem sem orientação, sabe, a saída de forma desordenada complica mais do que ajuda. Então, eu acho que é muito importante, sabe, a gente formar uma defesa civil profissional nesse país, em todas as cidades, todo prefeito adquirir consciência que mais dia ou menos dias ele vai precisar de defesa civil. Então, é preciso ter um quadro de pessoas preparadas, sabe, no município para eventuais problemas. Por isso, querido Valdez, eu quero agradecer a você, a Marina, a Luciana, ao pessoal, sabe, da Anatel, ao nosso companheiro do Ministério da Comunicação, aos nossos companheiros, sabe, da Defesa Civil, de que é um trabalho inestimável que vocês estão prestando ao Brasil. Eu espero que a gente venha aqui nesse mesmo lugar quando a gente for anunciar definitivamente o centro-oeste e o norte do país, porque assim, quando o cara tiver do Iapoque ao Chuí, de Natal até Boa Vista, a gente vai poder comunicar às pessoas de que tem problema e a gente pode orientá-lo. Parabéns, querido. Valeu a pena trazê-lo para o Ministério. Virar para a imprensa. Pode, deixa ele só mostrar o alerta. Presidente, eu queria convidar os ministros aqui para ele fazer um registro. Pimenta, por favor. Marina. Eu não estou enxergando, né, que eu estou sem óculos. Olha, presidente, a mensagem. Está pequeno aqui, não dá para fazer maior? É. Não, aqui é Defesa Civil. É porque é uma mensagem de teste lá. A partir do dia 18 eles começam a operar. O que é importante é que ele deu extremo. Extremo vai com uma sonoridade de sirene. E a severa vai com a sonoridade também mais leve. Mas as duas, independente, o telefone pode estar, como já disse, no silencioso, vai entrar a mensagem com sonoridade. A foto com os ministros. Sempre lembrar, tá, que não precisa ter cadastro prévio. Então é importante lembrar que é quem estiver na região de risco, morador ou visitante, vai receber a mensagem. Vamos lá. Aqui, presidente. Boni. Não está saindo. Pimenta. Ok, para a imprensa lá uma vez. Gente. Pronto. Obrigado, senhores. É pra cá, né, que ele vai sair, né? Então ministro é pra cá. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a demonstração do sistema de alertas de emergência à população que vive em áreas